Sessão, 24ª Sessão Ordinária de 2022, data de 21 de março de 2022. Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Aravec Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro, Vanderlei de Freitas Carvalho. Notando-se a ausência dos vereadores Laudelina de Souza da Silva e Paulo Sérgio Ribeiro. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 24ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, na qual convido o vereador Claudemir. Boa noite a todos. Vivemos em irmãos em harmonia e com óleo precioso sobre a cabeça, que escorrerá pela barba de Abraão, e desce até Orlá de suas vestes, e como o orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião, pois é lá que Javé dá sua bênção e a vida para sempre. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Assim seja. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata. Ata da nona Sessão Extraordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 17 de março de 2022. Presidente Mariângela Aravec Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Aos 17 dias do mês de março do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2022, às 19 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com os vereadores devidamente convocados: Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Aravec Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presidência a vereadora Mariângela Aravec Arakawa e a secretária a vereadora Noemi de Souza Lobo. A seguir, a senhora presidente pediu para a secretária fazer a chamada dos vereadores. Havendo quórum regimental, a senhora presidente declarou aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, a senhora presidente pediu à secretária para fazer a leitura do edital de convocação. Em seguida, a senhora presidente pediu para todos ficarem para fazer a leitura do trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, no qual convidou o vereador Claudemir Moreira. Na sequência, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem número 010/2022, que encaminha o projeto de lei número 011/2022, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, a qual contemplada através do convênio firmado entre o município de Tabatinga e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, secretaria e convênios com o município e entidades não governamentais, e da outras providências. Na sequência, a senhora presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação,
sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Em seguida, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem número 011/2022, que encaminha o projeto de lei complementar número 002/2022, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores municipais do Poder Executivo e a reorganização da tabela de vencimentos do Poder Executivo, a implementação do novo piso do magistério, o incremento do auxílio alimentação dos servidores do Poder Executivo e da outras providências. Em seguida, a senhora presidente suspendeu a sessão para conversar com os senhores vereadores. Reabrindo a sessão, a senhora presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Dando continuidade, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2022, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão tabatinguense ao senhor deputado estadual e secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Itamar Francisco Machado Borges. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto de decreto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente solicitou à secretária que fizesse leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2022, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor deputado federal Eugênio José Zuliani. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Passando para a ordem do dia, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 011/2022. Logo após, a senhora presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo falado sobre o projeto. Na sequência, a senhora presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Logo após, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei complementar número 002/2022. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo o vereador Vanderlei de Freitas Carvalho apresentado uma emenda ao projeto. Na sequência, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 002/2022. Logo após, a senhora presidente colocou a referida emenda em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente suspendeu a sessão para que a Comissão de Justiça e Redação incluísse a emenda modificativa no projeto. Dando continuidade, a senhora presidente colocou o projeto de lei complementar emendando número 002/2022 em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Em seguida, a senhora presidente colocou o projeto de decreto legislativo número 001/2022 em discussão, tendo o vereador Aparecido Messias da Silva falado sobre o projeto. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente colocou o projeto de decreto legislativo número 002/2022 em discussão, tendo a vereadora Noemi de Souza Lobo falado sobre o projeto. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente consultou a mesa sobre a lavratura da ata, deixando-a posterior, e encerrou a sessão. E no dia 21 de março de 2022, a presente ata foi lida e submetida a plenário. Presidente Maria Ângela Araveca Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, vereador Aparecido Messias da Silva, vereador Jair Paulo Francisco, vereadora Laudelina de Souza da Silva, vereador Paulo Sérgio Ribeiro, vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Coloco a referida ata em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Passando para o expediente.
Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 005/2022, da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Desculpa, vamos aguardar um pouquinho para a assinatura da ata. Notando-se a presença do vereador Paulo Sérgio Ribeiro. Requerimento número 005/2022. Autoria Angélica Giovana do Carmo Prata. Assunto: pleitear informações sobre a possibilidade de aumentar a frota de ônibus para transportar as crianças até as escolas. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhora Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações sobre a possibilidade de aumentar a frota de ônibus para transportar as crianças até as escolas. Este requerimento se faz necessário, pois atualmente as crianças que frequentam as escolas municipais utilizam o mesmo ônibus que transporta os alunos da escola estadual. E, além de grande diferença de idade entre os alunos, os ônibus têm circulado lotados e todos os dias muitas crianças vão em pé para a escola, o que pode ocasionar acidentes. Tabatinga, 18 de março de 2022, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 006/2022, da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Requerimento número 006/2022, autoria Angélica Giovana do Carmo Prata. Assunto: pleitear informações sobre a possibilidade de aumentar o valor da insalubridade paga a todos os motoristas da saúde. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhora Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário dos termos do artigo 98 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações sobre a possibilidade de aumentar o valor da insalubridade paga a todos os motoristas da saúde. Esse requerimento se faz necessário, pois os motoristas transportam pacientes doentes, ficando expostos a agentes nocivos à saúde. Tabatinga, 18 de março de 2022, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do ofício número 041/2022, do Executivo, em resposta ao requerimento número 004/2022, da vereadora Mariângela Aravec Arakawa. Tabatinga, 17 de março de 2022, ofício 041/2022. Excelentíssima Senhora Presidente, sirvo do presente para apresentar a resposta ao requerimento 004/2022, de lavra de Vossa Excelência, a qual pleiteia informações sobre a realização de uma reforma na sede do Conselho Tutelar, localizada na Rua Antônio Caldeira Dantas, 191. Cabe informar a Vossa Excelência que referido pleito já foi objeto de pedido encaminhado a este chefe do Poder Executivo, o qual foi prontamente encaminhado ao Departamento de Obras do município
para que fossem tomadas providências no sentido de providenciar aos reparos no prédio onde encontra instalado a sede do Conselho Tutelar de Tabatinga, a fim de atender e propiciar um local adequado aos conselheiros e às pessoas que utilizam e frequentam aquela localidade, dando assim continuidade na melhoria contínua que já é marca da nossa administração, em proceder reformas e reparos em todos os prédios públicos. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Tabatinga. A excelentíssima senhora Mariângela Araveca Aracaua, presidente da Câmara Municipal. A palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidenta, mesa constituída, Boa noite. nossas secretárias, nobres vereadores, público presente, sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis e aos internautas que estão nos assistindo. Eu gostaria de dizer aqui que na sessão ordinária anterior, a qual eu estava de atestado médico, infelizmente, o pessoal do social fez uma manifestação, inclusive convocou algumas pessoas, né, que recebem algum benefício, provavelmente, do CRAS, para comparecer na sessão. Será que o pessoal que veio aqui, com essa crise toda, teria condições também de mandar fazer uma placa com o meu nome? Porque tinha até uma placa, né, com o meu nome escrito. Porque nós que nos candidatamos aí, fizemos a campanha política, sabemos que a placa é uma coisa que é muito cara, né? E a gente sabe, então, eu não acho que esse pessoal teria condições de fazer uma placa cara dessa, né? Quem será que mandou fazer essa placa? Eu gostaria de saber. Será que tinha mesmo o apoio popular? Ou se aproveitaram daqueles que têm programas sociais, né? Para fazer essas manobras? Porque eu falei a realidade, né? Na sessão anterior, quando eu comentei aquela situação, porque não é a primeira vez que me procuram, né? É uma situação que, se vocês saírem aí perguntando, mais pessoas vão estar sabendo, né, de tudo o que se passa. E eu recebi a denúncia de famílias e eu me sentiria incomodada se eu não fizesse nada. E até envergonhada, né? Eu me sentiria recebendo como vereadora e aí eu virasse as costas para o munícipe. Como quando qualquer colega vereador que com certeza faria o mesmo. E eu não tenho, quero deixar claro aqui que eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Pelo contrário, eu não luto contra ninguém. Eu luto pelo direito do povo. A presidente da Câmara, ela foi diretora do CRAS, Mariângela. Eu nunca tive problemas com ela. Nem com nenhum outro diretor que passou pela assistência social, né? Teve o Laércio Heinstein também, um ótimo diretor, também me dava muito bem com ele, muito inteligente, responsável. Nesses 10 anos de mandato, que estou vereadora, eu nunca tive problemas com eles, né, Mariângela? Nunca tive problemas, nenhum. Mariângela ia fazer visita nas casas, a gente participava, me recordo até hoje que uma mulher até caiu em cima, né, de você em uma das visitas. Agora, por que só agora? Quem será que está sendo perseguido aí politicamente? A minha luta não é pessoal, mas é por direitos de um pessoal sofrido,
que muitas vezes não tem nem o que comer. A dor da fome, ela não é sentida por quem não passa fome. Nosso país está em crise. E como nunca, as pessoas terão que ser socorridas no momento que precisam. Para quem tem fome, tem pressa. Quem tem fome é hoje. Eu gostaria muito de estar presente na sessão, que ocorreu aí, essa manifestação, para que eu pudesse estar conversando com as pessoas que estiveram presentes. Que eu defendo também o direito daquelas pessoas que estavam aqui naquele dia. Não podemos também usar as pessoas que são beneficiadas de programas sociais para a gente fazer manobra. E se algum deles precisar de mim, das pessoas que estavam aqui presentes naquele dia, eu estou à disposição. E se tiverem alguma reclamação para fazer, ou algum problema para discutir, eu sou autoridade. Eu sou vereadora eleita para a gente enfrentar os problemas. Não para esconder e não para correr de ninguém. E eu tenho certeza que se cada um deles estivessem na minha posição, sendo às vezes atacada, também ia se defender. Porque todos que estão aqui são pessoas que foram eleitas, que representam dignamente a Câmara Municipal. E a Câmara é uma casa de respeito, uma casa que discute sim. Não pode ter amordaçar ninguém. Tem que colocar os problemas do município, sim. E vereador está aqui para isso. Existe um microfone exatamente para isso. Por que não tem microfone no gabinete do prefeito? Na prefeitura não tem ninguém que tem microfone. Aqui tem. Por quê? Porque o vereador tem o direito de falar. E é para a gente se comunicar. Para discutir o interesse dos munícipes, sim. E é o nosso trabalho. E todos os problemas não são pessoais. Não são contra diretor, contra funcionário. São problemas do município. Infelizmente, tem pessoas que não sabem diferenciar o profissional do pessoal. Isso é muito triste. Quando eu tive problema com outros diretores? Nunca, volto a dizer. Eu só devo satisfações à população. E o social, eles sim, nos devem satisfações, sim. E eu apenas estou cobrando o direito do povo. Em Corupá, por exemplo, ficaram lá 20 dias, mais de 10 cestas básicas dentro da subprefeitura, com tanta gente precisando. Aí todo mundo vinha falar para mim, mas será que elas não vão dar? Mas será que passou essa quinta, não deu? Passou essa quinta, não deu? Eu falei, mas às vezes não chegou a cesta. Chegou sim, está lá tudo lá dentro da subprefeitura. Ficou 20 dias as cestas lá, com tanta gente precisando. Então, o que acontece? São muitos casos aí de reclamações que prometem visitas e não vão, casos de, vamos supor, faz o cadastro para a Bolsa Família, mas demora mais 3 anos para poder vir esse cadastro, isso é ainda quando eles recebem. Se a gente vai, vamos supor, eu pedi ajuda para uma moça que ela tem problemas psiquiátricos, a mãe é AVCzada 3 vezes, o pai está cego porque furou o olho na laranja, enfim. Eu pedi ajuda, eu fui bloqueada. Então, você tem que rir para não chorar, né, numa situação dessa. Porque não tem como essa família sobreviver, eles estão catando latinha. Então, olha a situação, isso dói em mim. E eu não vou aceitar fazerem isso com as pessoas. Eu não vou admitir isso daí, eu não vou ficar calada. Quando uma mãe pede leite para a criança, que foi outro caso que aconteceu, o que elas falaram? São tudo coisas que eu provo, sim. Eles querem prova? Quer levar para a promotoria? Vamos lá. Eu tenho tudo gravado. Quando eu pedi leite para uma criança, tiveram a coragem de dizer, e não fizeram a visita, aí tiveram a coragem de dizer
que não tinham ido fazer porque aquela criança não poderia estar tomando leite porque ela tem alergia. Aí eu falei, vai ver que é mesmo, porque não iam me inventar uma coisa dessa. Aí eu fui perguntar para a mãe da criança, não é verdade. Isso não existe. Então são coisas assim, incabíveis, não tem cabimento as coisas que eu ando vendo. Pessoas com câncer que precisam de receber o LOAS, 3 anos esperando. Não fizeram, não fazem os benefícios, vão lá, levam a documentação, até hoje. Não marcou perícia. Outros marcou perícia e depois não foi comunicado da perícia, perderam a perícia, só ficou sabendo quando chegou o resultado em casa que falou que a perícia tinha sido perdida, aí que a pessoa foi ficar sabendo. Então, muita responsabilidade de causas graves, sim. De pessoas que precisam, sim. Muitos outros, pessoas que precisam de benefício do INSS, sabe? Que precisa que seja feita a documentação. Lá em Corupá mesmo eu fui fazer para um rapaz lá, para um senhorzinho, judiação, não tem conhecimento nenhum, não sabe de nada, sozinho, a família não tem família, não tem conhecimento. Acharam ruim? Falaram que esse não é meu trabalho, que eu não posso ajudar. Gente, onde a gente chega? Onde tem cabimento um negócio desse? Nem faz e nem deixa os outros? Sinceramente, o coitado está até hoje sem receber nada. Nada, porque o dia que ele foi lá depois, que eu falei, bom, então vocês podem fazer. O dia que ele foi lá, não levou exame, não levou nada, ia passar como na perícia? Então, se eu tivesse feito, eu teria sim feito bem feito, porque eu teria incentivado a fazer tudo corretamente. Assim, não. Foi desse jeito aí que aconteceu. Ainda vem falar depois em redes sociais, informativo, de demagogia barata. Demagogia barata, o povo já sabe. O povo sabe realmente quem trabalha. O povo sabe quem faz. Eu estou no meu 3º mandato, não é à toa. Eu estou aqui 10 anos e dentro desses 10 anos eu nunca tive problema nenhum com o diretor de assistente social. Então, eu queria deixar claro aqui para a população. Dou sim o direito de resposta, de acordo com o que tem que ser cobrado. Está aqui, os vereadores todos sabem da situação que se passa. Vamos pegar aí no dia, fazer as perguntas cabíveis aí. Vamos mostrar, né, o nosso trabalho e vamos perguntar. Então, como que está funcionando? Porque está todo mundo reclamando? Eu não sei. Porque, para mim mesmo, olha, juro para vocês, eu acho que, no mínimo, umas 6 pessoas por dia me pedem cesta básica. E falam que não tem quem ajude, e cada um tem uma satisfação. E eu provo porque eu tenho tudo gravado. Tudo. Cada um tem uma explicação. Aí eu falo, mas vocês não foram no CRAS? Fomos, mas não pode ajudar. Fomos, mas... Ah, então não sei. Porque até coisas mais simples. Visita para um senhor lá em Corupá. Ficamos 2 meses pedindo. 2 meses. Aí, quando o cara começou a sangrar, as costas do cara começou a formar ferida. Falamos, vamos internar esse cara e vamos nós mesmo tomar providência. Porque não tem jeito. Então, são coisas que não é só a cesta básica. Não gira em torno de cesta básica só. Gira em torno de tudo. Então, sinceramente. Agora também eu quero, então, que essa sessão seja também, vou falar para a Célia Cacheta, para ela publicar também essa sessão nas redes sociais, para também mostrar a minha realidade, os meus fatos verdadeiros, porque já que o informativo não é para fazer arruaça, então vamos mostrar a realidade para as pessoas, não é verdade? Não vamos camuflar a história e colocar uma coisa lá que não é. Então eu espero, porque eu vou pedir para ela publicar essa sessão no informativo. Se não for publicada é porque não publicou, mas que eu vou pedir, vou. Vou pedir, falar, eu quero essa sessão no informativo, porque ela não pediu para publicar. Não pediram para publicar? Publicou. A versão deles, porque eu não estava aqui para me defender. Então, eu espero que a gente trabalhe aí corretamente. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhora presidente. De nada. A palavra está com o vereador Claudemir. Boa noite, senhor presidente. A mesa constituída, os demais vereadores, o povo presente, nossa secretária, os internautas que nos assistem. Pela correria do dia de hoje, eu não consegui fazer uma indicação, mas vou estar aqui pedindo verbalmente
para que o Poder Executivo e a assessoria dele vê com carinho. Lá em cima, no Imperial, tem uma pracinha lá para... Ela fica paralelo entre Alexandrino Vicente, Irineu Regulim, Antônio Sgarbi e Antônio de Abreu. Ela fica lá paralela. Só que está lá meio abandonada. Acho que podia ver com carinho lá no caso para estar dando uma ajeitada, colocar uns banquinhos, um lugar para as crianças estar se divertindo melhor lá. Pelo menos dar uma limpada. E eu já pedi, já fiz indicação e vou pedir verbalmente de novo, para ver se a parte da prefeitura ali, o pessoal responsável, se na Avenida Dirceu Sgarbi, em frente ao posto do Laurindo, eu já pedi 2 vezes por escrito, se tem a possibilidade de fazer uma lombada ali. O povo desce ali, que nem louco, e eles têm medo de entrar no posto ali. Se puder atender o pedido da gente, a gente agradece. Demais é só. Obrigado, senhor presidente. Eu também aproveito a oportunidade para fazer uma indicação verbal da limpeza do cemitério, né, que as chuvas, né, do verão agora, ela proporcionou o crescimento de muito mato lá, precisa dar uma limpada, né, a gente sempre está indo lá, né, nos sepultamentos dos nossos queridos amigos, né, aqui de Tabatinga, e aí a gente percebe que está bem sujo e precisa fazer uma manutenção lá. Então, é esse o meu pedido verbal, aproveitando também para agradecer a manutenção que foi feita no Cristo Redentor, né, que foi feita uma manutenção solicitada aqui por mim, e graças a Deus foi atendida. E a gente espera aí que as nossas indicações sejam atendidas, né? No ano de 2021, nós tivemos 162 indicações, né? Aí cada vereador acompanha as indicações e sabe mais ou menos quantas indicações foram atendidas de cada um, certo? Passando para a ordem do dia, coloco o requerimento número 005/2022 em discussão. A palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos novamente. Esse requerimento 005/2022, eu fiz ele porque as crianças que frequentam as escolas municipais utilizam o mesmo ônibus que transporta os alunos da escola estadual. E além da grande diferença de idade entre os alunos, os ônibus têm circulado lotados e todos os dias muitas crianças vão em pé para a escola, o que pode ocasionar acidentes. Então, as mães vieram me procurar e pediram, por favor, elas referem que as crianças, tanto que vão para o Professor Paulista quanto para Abdala Miguel, elas vão em um único ônibus. Então, elas pediram, por favor, que fosse colocado outro ônibus, mesmo que menor, um micro-ônibus, que já ajudaria muito. Porque, na verdade, 2 escolas indo no mesmo ônibus, os pequenos, a maioria, disseram que estão indo em pé. Olha que perigo, isso é proibido por lei, não pode. Além do mais, elas disseram que os maiores têm certas brincadeiras, né? Um comportamento diferente, e acaba aí prejudicando os menores nesse sentido. E ainda mais indo todos, e a maioria de pé, então está numa situação bem crítica. Elas disseram que já reclamaram com as monitoras, já tentaram reclamar de outras formas, mas não teve jeito. Então, por essa razão, elas pediram para que fosse colocado esse requerimento para que seja tomado providências com urgência. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhora presidente. Nada. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes.
Coloco o requerimento número 006/2022 em discussão. A palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos novamente. Esse requerimento 006/2022, eu fiz ele a respeito da insalubridade dos motoristas da saúde, porque eles me questionaram. Eles disseram que, quando olha no site da Transparência, tem alguns motoristas da saúde que recebem a insalubridade 30%, 40%, e eles recebem 20%. Aí eles queriam saber o porquê dessa diferença, já que eles fazem o mesmo serviço, prestam os mesmos serviços. Então, a gente está colocando o requerimento aí para poder ver se a gente consegue fazer com que aumente para eles também, o que é justo, né? Vamos aí trabalhar com justiça e tudo por igualdade. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhora presidente. As ordens. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ata posteriori. Sim. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.